vamos começar, né? A gente vai falar hoje, né, do centro, de como o Centro da Criança em Desenvolvimento está tentando auxiliar a gente a passar por esse momento de isolamento social. Mas antes de falar sobre a proposta desse centro, que é vinculado à Universidade de Harvard, eu queria que a gente discutisse um pouquinho, Bia, como é que o estresse funciona a nível cerebral. Como é que ocorre essa interação? Para depois a gente passar propriamente para fatores estressores. Oi, Tati. Oi, todo mundo. Bom dia. O estresse tem um efeito não só sobre o cérebro, ele afeta o funcionamento cerebral e com essa fisiologia, alteração da fisiologia cerebral, ele afeta o sistema imunológico, ele afeta toda a parte metabólica e cardiovascular. Quando a gente está sob efeito de estresse, o estresse em pequenas quantidades e não muito intenso pode ser bastante positivo. É o que faz a gente enfrentar desafios. O problema do estresse, a Universidade de Harvard, através desse centro para criança em desenvolvimento, vem já há uns 4 anos, pelo menos, se não mais, eu estou acompanhando desde 2016, estudos sobre os efeitos do cérebro no desenvolvimento infantil. O que a gente sabe hoje, que já tem sido mostrado por inúmeras pesquisas, é que quando o estresse se torna continuado por períodos prolongados, e quando a criança não tem, o indivíduo de uma forma geral, mas a gente está falando aqui mais especificamente da criança, não tem um adulto, um cuidador responsivo, que é atento às necessidades da criança e que dá a ela uma estrutura e um senso de segurança, esse estresse se torna tóxico. Sim. O estresse tóxico é aquele que atrapalha o funcionamento cerebral, o centro mediano do cérebro, a parte toda que é responsável pela regulação das emoções, lá no sistema límbico, ele se relaciona muito fortemente com a parte posterior do cérebro, que cuida da nossa sobrevivência. Então, o cuidado e a atenção principal do cérebro passa a ser sobre a sobrevivência, e ele reduz as nossas relações e as conexões cerebrais com a parte toda frontal do cérebro, que é a parte responsável por aprendizagem, raciocínio e muitas outras das nossas funções cognitivas. Sim. E aí o que ele faz, o que já foi demonstrado, é de fato reduzir as conexões cerebrais com a parte frontal, então reduzindo esse funcionamento de aprendizagem e raciocínio durante situações de estresse. Quando elas são prolongadas, além desse efeito sobre aprendizagem e raciocínio, a gente pode ter efeitos duradouros ao longo da vida, que envolvem a redução do nosso sistema imunológico, e nesse momento de pandemia, redução do sistema imunológico é um problema importante. Sim. Alterações metabólicas, aumenta a predisposição para doenças como diabetes, por exemplo, mesmo na infância. E alterações possíveis no sistema cardiovascular. Então, auxiliar as pessoas em situações de estresse, e crianças especificamente, no que se chamam os ACEs, ou são experiências ruins, né? Experiências difíceis pelas quais as crianças atravessam a vida, ensiná-las ou dar suporte para que elas consigam enfrentar esses momentos, tem uma importância, e uma importância de ensino, de regulação, que vai ter um efeito também para a vida inteira. Sim, sim. Interessante isso, Bia, porque até eles divulgaram ontem, né? Só um adendo, gente. Qualquer pessoa que esteja interessada em acessar
as informações do Centro da Criança em Desenvolvimento, pode, né? Basta entrar lá no site da universidade, você cadastra seu e-mail e eles te mandam todas as informações, os achados, né, que eles estão divulgando. É bem legal. Eu recomendo muito, a gente pode postar depois na plataforma o site, porque a gente recebe de 15 em 15 dias ou mensalmente infográficos, artigos, vídeos, uma série de materiais, inclusive com autorização para reprodução, para educação, psicoeducação, de pais, mães, cuidadores de crianças em relação à proteção da infância. E é bem bacana. A gente posta depois, né, Tati? Vamos postar. Eu botei aqui para a gente dar continuidade. E, assim, na verdade, a nossa proposta aqui, pessoal, é trazer informação de qualidade para vocês, informação baseadas em achados científicos realmente. Claro que também divulgar as fontes, mas embora todo mundo possa ter acesso a essas informações, a gente vai cuidar para estar sempre trazendo coisa nova aqui na plataforma. É uma nova forma de se comunicar, né, já que os eventos científicos presenciais não estão acontecendo. Então, isso está no nosso radar, tá bom? Mas a gente vai botar, assim, na nossa plataforma, a informação sobre o site. Então, voltando um pouquinho para o Centro de Desenvolvimento em si. O que é que ele se propõe, na verdade, né? Eles estudam estresse, estudam resiliência, o papel da ciência nisso tudo, principalmente nesse tempo de pandemia, né? Eles identificaram a importância, de fato, de trazer essas informações a público. Eles dão dicas bastante práticas que a gente vai tratar aqui hoje, para que um pouquinho que você faça no seu dia a dia surta um efeito positivo, né? Eu estava falando do... Diga, Bia. Não fala. Eu estava falando do podcast que eles divulgaram ontem, e uma das pesquisadoras fala justamente isso. Você não precisa passar o dia inteiro seguindo as orientações, mas que num momento específico, se você conseguir ter estratégias mais funcionais diante desse contexto, pode ter um efeito bastante bacana e positivo. Então, o centro está preocupado com isso, com falar sobre estresse, sobre resiliência, sobre o papel da ciência nesse momento. E aí eles fazem uma observação que é em relação à resiliência, que é a capacidade que a gente tem, né, de ultrapassar situações adversas, e que para a resiliência é fundamental uma interação social responsiva. E que o contato físico tem um papel importante nessa interação social que a gente não está podendo ter agora, né? Então, é como esses conceitos e como essas questões se interrelacionam e que a gente está tendo que se adaptar da melhor maneira possível. Eles fazem também uma ressalva de que, óbvio, todas as pessoas vão sentir de maneiras diferentes, ninguém vai sentir igual a outra, né, os efeitos desse isolamento social. E tem as questões também prévias que podem ser agravadas, situações estressoras, né, que já existiam, podem ser agravadas, né? Violência contra a mulher, a gente está vendo aí os índices que estão aumentando, aumento de uso de substâncias lícitas ou ilícitas, ou o aumento do abuso de substâncias lícitas ou ilícitas, negligência familiar, enfim, uma série de questões que podem ser agravadas por conta do isolamento social e que a gente que trabalha com essa assistência, né? Na verdade, é isso que a gente está tentando fazer aqui. A gente também tem que considerar nas nossas intervenções, no nosso olhar em relação ao estresse. Eu queria falar um pouquinho sobre, né, pegando aí a questão do centro, o diretor atual é o Jack Shonkoff, que é um grande pesquisador na área de desenvolvimento infantil e dos efeitos do estresse sobre o desenvolvimento infantil. Ao longo dos últimos 30 anos, pelo menos, ele tem estudado esse tema. Eu tenho diversos livros ao longo desses anos de autoria dele. E ele tem estudado temas diversos, como raça, condição socioeconômica, saúde mental do cuidador,
como todas essas variáveis afetam o desenvolvimento infantil. E como a Tatiane estava dizendo, desde março, eles têm feito uma série sobre o Covid propriamente dito, que eles têm considerado como um importante potencial estressor para crianças e seus cuidadores, e têm usado esse momento para aprofundar os conhecimentos sobre os efeitos de situações de crise no desenvolvimento infantil. Uhum. Perfeito, Bia. Pegando esse gancho, né, de que a situação é, de fato, um estressor. No cenário um pouco mais amplo, assim, considerando a comunidade, considerando as relações familiares, mesmo que não seja do núcleo familiar, o que é que eles trazem em relação a esses aspectos? Como a gente pode pensar sobre isso? É bem interessante. Como tudo, quando a gente trabalha com criança, eu acredito que muitas das pessoas que estão na live trabalham com crianças ou são pais, né, são pais. A gente sabe que a regulação emocional da criança é dependente da regulação emocional dos cuidadores. A criança, ela usa os sinais emocionais vindos do cuidador para avaliar se ela está numa situação segura ou se ela está numa situação insegura ou instável. Quando ela avalia que ela está numa situação insegura, ela vai gerar as respostas de estresse no cérebro e no corpo de uma maneira geral. Então, ela estar numa situação familiar segura, e a gente olha, é importante. Para isso, a gente tem que olhar, então, quais são as situações, né, as questões, as variáveis da pandemia que tornam os pais como fatores geradores de estresse na criança. Então, hoje a gente tem uma série de variáveis acontecendo com os pais, e eu quero aqui fazer uma ressalva que a gente quer honrar e parabenizar os pais que estão passando, né, que estão batalhando com uma situação inusitada, tentando fazer inúmeros papéis ao mesmo tempo, cuidar das suas crianças, cuidar da parte educacional, que era da escola e hoje está delegada a pais, trabalhar, fazer todo o cuidado da casa, não é fácil. E por isso a gente tem que olhar para esses pais e entender como é que está o nível de estresse na família. O estresse elevado pode acontecer pelo medo da perda de renda, né, da perda do emprego ou da perda de renda para aqueles que são autônomos. Pode ocorrer pela sobrecarga de tarefas e de trabalho. Muitas vezes são pais que saíam todo dia de casa para trabalhar e tinham um período em casa com a família toda. Agora nós temos a família nuclear em muitas casas, 24 horas por dia, dentro de casa juntas. Uhum. E não é fácil de administrar para ninguém. Aquelas pessoas que têm que sair para trabalhar porque fazem parte dos serviços essenciais ou porque não estão podendo se manter financeiramente sem sair para trabalhar, também tem uma preocupação grande com o retorno para casa, tem um estresse envolvido em trazer para dentro de casa a doença. A gente tem visto todo mundo que trabalha nas áreas de atendimento ao Covid-19, essa tem sido talvez o principal fator de estresse, de trazer para dentro de casa. Medo com relação à própria saúde, medo com relação à saúde de familiares, como pais, os familiares idosos que estão isolados e com os quais a gente não está podendo ter um contato diário, como talvez costumasse ter. Muita gente tendo familiares doentes, aconteceu comigo, de ter familiares doentes, familiares próximos, irmãos, sobrinhos,
primos, e não poder ajudar, a gente, né, as pessoas ficarem isoladas e a gente não poder visitar em hospital, a gente não poder auxiliar no dia a dia da casa, sabendo que as pessoas estão doentes, e além das pessoas que de fato estão perdendo familiares próximos pelo Covid. Todos esses são potenciais fontes de estresse para esse momento. E quanto mais estressado, ou quanto mais tóxico esse estresse nos adultos que cercam a criança, mais estressadas as crianças ficam. Porque a gente sabe que quando a gente está estressado, a gente fica irritável, a gente, em estando irritável, aumenta as chances da gente gritar, da gente eventualmente bater na criança, da gente não conseguir ouvir ou entender o que a criança está necessitando ou tá pedindo, porque não sobra muito espaço emocional. Então, a gente pode estar irritado, pode estar ansioso, pode estar deprimido. E essas são uma área de intervenção importante se a gente quer cuidar da infância. É lidar com a família e a comunidade que está em torno da família para dar suporte às famílias que têm crianças pequenas, conseguirem cuidar das crianças pequenas e prevenir estresse. Perfeito, Bia. Quando você fala assim da comunidade, né, e de perda de familiares, nesse meio do caminho tem aquelas crianças que tinham cuidadores, que eram familiares, ou que tinham um relacionamento próximo com outros familiares que não os pais. E a gente sabe que para enfrentar estressores é importante uma rede de suporte, uma rede de apoio responsiva, né? Permeada por afeto, permeada por condutas adequadas, permeada por estratégias bacanas que promovem o desenvolvimento. E isso se perdeu na maior parte dos casos, né? O adulto e as crianças perderam relações importantes. Uma das colocações do Shonkoff, né, nessa podcast de ontem, é que nós estamos numa situação em que as famílias têm que integrar duas necessidades opostas nesse momento. Uma necessidade é do isolamento físico e do distanciamento social, que é o único recurso que a gente tem nesse momento para evitar a propagação demasiadamente rápida do vírus do Covid-19. Ao mesmo tempo, nós somos seres sociais. E a nossa saúde mental, como seres humanos, depende das relações sociais de qualidade. Então, como atender a duas necessidades que são aparentemente antagônicas, né? Antagônicas, né? Ou competitivas, que competem entre si. E o que ele coloca é que a gente não precisa de coisas mirabolantes, né? Que a gente pode, primeiro, dentro da família nuclear, tentar estabelecer momentos no dia de uma conexão mais próxima. A gente entende que os adultos estão estressados e é importante que eles tomem um tempo todo dia para si mesmos e para cuidar da própria saúde. Sim. Mas pode haver momentos, não é uma situação de tudo ou nada. Eu preciso estar o tempo inteiro disponível para minha criança. A gente pode estabelecer alguns momentos ao longo do dia em que o adulto consiga colocar tudo mais. Fazer a comida, higienizar a casa, fazer compras, dar aula, resolver as próprias questões profissionais. E escolher alguns momentos no dia em que ela vai se colocar totalmente disponível para a criança. Eu vou deixar todas as outras coisas, vou deixar meu celular de lado, vou desligar a televisão e eu vou estar, por meia hora que seja no dia, integralmente disponível para a criança. Integralmente disponível não quer dizer fazendo tudo o que a criança quer. Quer dizer, essa relação, o Centro para o Desenvolvimento da Criança tem falado muito, especialmente o ano passado, falou muito sobre um método, né, um treino parental, um treino para cuidadores, que se chama
serve and return, né? O que seria o vai e volta, dar e receber, que é compartilhar atenção com a criança. Você focalizar a atenção no que a criança está fazendo, interagir com a criança naquela atividade, sem outros distratores. Interagir com a criança sem muita crítica, né? Se a criança está pintando o céu de cor-de-rosa, a gente não precisa... mas opa, céu não é cor-de-rosa, céu é azul. Pode estar interagindo. Por que o seu céu é cor-de-rosa? O que isso quer dizer? Isso é um céu feliz? Isso é um céu triste? Porque, né? Tá conversando, interagindo com a criança, permitindo que ela tenha alguma autonomia nessa interação, na forma como ela propõe, quando ela começa, quando ela interrompe, e a direção que ela quer dar para a brincadeira, para a conversa, para a atividade. E a gente dando os apoios e está ouvindo o que a criança está dizendo, está retornando com perguntas ou com respostas, mas sem uma crítica de julgamento, de correção, só pode ser feito deste, né? Oi? E até iniba o comportamento da criança e ela não tem espaço para poder manifestar alguma coisa, né? Que está ali. A outra forma que a gente pode manter essa conexão é via interativa mesmo, online. Tomar cuidado para que a criança tenha contato periódico e mais frequente, a depender da frequência que a criança tinha de contato com certas pessoas da família. Se no dia a dia, parte do dia era cuidada pelos avós, ela não pode agora ficar um período de 2 meses sem ver os avós. Então, mesmo que seja conversando pelo telefone, fazendo uma videochamada, de forma que ela possa ter o contato, que podem ser os avós, podem ser tios, podem ser os amigos da escola, a gente proporcionar situações de jogos, de brincadeiras online, com os amigos de escola ou com os primos, enfim, com outras crianças que façam parte desse universo afetivo da criança. A gente tem visto, eu tenho visto nos meus clientes, um fechamento muito grande em cima da família nuclear, de quem está dentro de casa. Muitas vezes famílias que já eram fechadas, que não abriam muitas possibilidades da criança ter contato com muitas outras pessoas. E às vezes, inclusive, avós. Mas agora que está trancado dentro de casa, parece que está todo mundo interiorizando as coisas e se ficando nesse núcleo. Então, é importante que a gente abra o núcleo para a criança ter acesso a outras pessoas, que pode, inclusive, incluir, e é importante prestar atenção, aquelas crianças que têm babás, que às vezes a seguiam há muitos anos e que eram parte importante. Há uma relação sólida. E que foram dispensadas do trabalho nesse momento, mas que também fazem parte e fazem falta na relação afetiva da criança. Então, fazer um elencamento das pessoas que são essa fonte de apoio para a sua criança específica e procurar formas de fazer outra vez, se não é possível diariamente, vamos fazer a cada 2 dias, a cada 3 dias, semanalmente, como for possível, mas oferecer essas oportunidades da criança estar interagindo com outras pessoas emocionalmente significativas. Isso que você traz, Bia, é importante de não precisar ser todo dia, né? Porque quando a gente conversa assim de orientações, para muitas pessoas pode parecer que é uma caixinha fechada de regrinhas que tem que ser seguidas da forma como a gente está falando. E, na verdade, a proposta não é essa. A proposta é oferecer possibilidades, oferecer novas estratégias, né? Para que vocês vão adequando da melhor maneira possível na rotina de vocês. Uma das coisas... Eu costumo dizer muito, depois que eu fui mãe, essa ideia da prescrição mudou muito na minha vida. E o que eu costumo dizer para os meus clientes é que tem o ideal. E é ótimo quando a gente consegue fazer o ideal. Na maior parte das vezes, a gente só consegue fazer o possível. E a gente tem que adequar
essas orientações, o que é possível na nossa vida. Elas não devem ser mais uma fonte de estresse. Todo dia eu tenho que passar 5 horas brincando com meu filho no chão. Se isso for ser mais uma fonte de estresse, não está sendo útil nem para você, nem para a criança. O que a gente pede... tem gente que adora brincar de faz de conta. Tem gente que não gosta de brincar de casinha, mas gosta de jogar jogo de tabuleiro. Então, cada um vai encontrar o que é para si. Tem gente que gosta de ler histórias, de contar histórias, cada um vai encontrar o que é para si, para sua criança, o que pode ser um momento de prazer e de união e de estar junto e dando suporte, mas que seja viável para todo mundo. Exatamente, perfeito. E adequando para a sua rotina. Uma outra ressalva que eles fazem também é que uma primeira ideia que pode passar até na cabeça de alguns pais é que, como eles não tiveram a referência dos seus próprios pais desse tipo de interação, eles acham que eles não têm um repertório, né? Que eles não têm capacidade. Talvez até não tenham um repertório, mas podem desenvolver. E o que eles trazem é justamente isso. Ainda que você não faça tudo, é possível desenvolver, sim, novas estratégias com base nessas orientações. Vai ali aos pouquinhos, né? Como Bia falou, a ideia não é que você fique 5 horas com a criança e a criança precisa brincar sozinha, precisa aprender a estar consigo mesma também, né? Mas é realmente dar um suporte e ser um ambiente mais favorável para essa criança. Isso. Vamos lá. O que mais? Bom, então a gente estava falando do ambiente mais amplo, né? Todos nós podemos contribuir com famílias na nossa comunidade, né? As famílias que estão passando por dificuldades financeiras, que têm risco para sua moradia, risco para alimentar, colocar alimentação dentro de casa todos os dias, risco de uma forma geral para cuidar das necessidades básicas da família, precisam ser apoiadas pela comunidade, né? Eu sei que muitas vezes aqui no Brasil a gente não sabe muito como fazer esses apoios, porque a gente desconfia. Quantos nós já demos dinheiro para instituições que usaram esse dinheiro, mas tem, nesse momento, muitas instituições interessantes fazendo trabalho interessante. E a gente pode apoiar com dinheiro, a gente pode apoiar com trabalho. Por exemplo, todos aqueles que possam não deixar os seus funcionários, sejam eles domésticos ou para quem tem negócios, né, sem renda, especialmente aqueles funcionários que têm crianças pequenas. Na medida do possível, garantir a manutenção da renda dessas famílias com crianças pequenas, porque isso reduz o estresse do cuidador, e ao reduzir o estresse do cuidador, a gente reduz também as possibilidades de abuso emocional, físico e emocional de crianças dentro de casa. A gente reduz a possibilidade de abuso de álcool e drogas do cuidador, o que traz efeitos sobre o desenvolvimento da criança. A gente ajuda a manter a saúde mental desse cuidador. Então, oferecer serviços de apoio emocional para os adultos que têm crianças pequenas dentro de casa, oferecer um prato de comida ou a comida na porta do vizinho, quando a gente sabe que está tendo alguma dificuldade, ajudar fazendo uma rede de busca de emprego ou de renda, quando sabe que alguém está em dificuldade. Existem muitas formas, né, que a gente pode oferecer, seja o nosso tempo, seja esse apoio concreto, financeiro, via alimentação, remédios, roupas, agasalhos, brinquedos, tantas coisas que a gente pode disponibilizar ou doar para auxiliar as famílias que estejam passando dificuldades e que tenham crianças pequenas nesse momento.
Sim. E uma coisa bacana também, Bia, você falou em brinquedos, eu lembrei. A gente também está planejando, né? Você já sabe, uma live sobre estimulação para crianças de 0 a 3 anos. Isso de você estar dentro de casa, você tem poucos recursos, né? Sua capacidade econômica pode ter sido reduzida. Então, quando a gente fala em compartilhar com a criança, a gente pode usar realmente o que está à mão para compartilhar com a criança, né? Isso. E uma outra ressalva que acabou passando e eu não fiz, quando você fala em estressores para os pais, que daí mudam o seu padrão de comportamento, a importância da gente aumenta a nossa reatividade quando a gente está estressado, a gente tende a emitir uma resposta mais rápida diante do comportamento da criança, mas quando você fala que a gente tem que parar um pouquinho e tomar um tempo para nós também, seja fazendo respirações lentas, que a gente já sabe que tem evidências, né, que realmente funciona, a gente, e você também tocou nesse assunto, a gente parar e perguntar para a criança por que ela está fazendo aquilo. Quando você fala de não fazer a crítica porque pintou o céu de rosa, quando o comportamento também é disfuncional da criança, ou não tem... O comportamento é muito mais explosivo do que a situação pede, você pode também ser menos reativo, menos crítico, né? E realmente tentar entender o que está acontecendo com aquela criança. Isso também é uma medida que pode reduzir bastante o estresse, né? Porque a criança ela vai manifestar da maneira como ela puder, seja verbalizando, ou seja de uma maneira mais explosiva, mais motora, né? É isso, a gente vai fazer uma live especificamente sobre autorregulação, né? Para complementar tudo isso. Mas é isso mesmo, a criança, quando a gente pergunta e quando a gente tenta nomear, ajudar a criança a nomear suas emoções, o que é que eu estou sentindo, por que é que eu estou me sentindo desse jeito, de que forma que eu posso te ajudar, o que eu posso te ajudar para você se acalmar ou para você conseguir se reorganizar ou se regular. Às vezes a criança precisa de um limite, claro, né? Às vezes ela precisa de acolhimento, né? Precisa do colo, precisa de alguma estratégia de redução dessa ativação emocional muito grande. Tem crianças que funcionam bem com carinho, tem crianças que quando se desregulam vão para o canto da parede e não deixam a gente chegar perto, gritam quando a gente chega perto. Tem pessoas que se acalmam com música. Existem muitas formas da gente fazer autorregulação, que pode ser, como você disse muito bem, exercícios respiratórios, de meditação, de mindfulness, que tem cada vez mais produzido evidências dos efeitos sobre a reação de estresse, né? Sobre a reversão da reação de estresse e os efeitos no nosso corpo, a gente evoluindo na psicologia cada vez mais para uma ideia integrada de mente e corpo, e espírito, e energia, e seja lá o que cada um chama. Hoje nós temos evidências na epigenética que mostram como as nossas emoções e os nossos pensamentos mudam a ativação de determinados genes. Eles são ativados ou são adormecidos em função das nossas emoções e dos nossos pensamentos e dos nossos estilos de vida e dos nossos comportamentos. Então, essa integração mente e corpo está cada vez mais cimentada. E práticas de regulação, né? Hoje a gente sabe que as práticas de meditação, de mindfulness, de respiração e de muitas outras práticas que hoje estão dentro de especialidades que não existem no Brasil, que são a medicina energética e a psicologia energética, demonstram queda em hormônios de estresse gigantescas. Há grupos que conseguem reduzir cortisol depois de uma sessão de meditação em 50%. E aumento de mais de 100% da nossa capacidade imunológica.
Então, tem essas práticas, mas nem tudo funciona igual para todo mundo. Há quem há quem goste de ouvir música, lembrando sempre que apoio social, ao longo das evidências científicas, tem sido apontado como fator mais protetor de estresse. Quanto mais a gente tem grupos de suporte, as pessoas nem precisam concordar com a gente, basta ouvir. Né? Se você tem alguém para quem você pode ligar e dizer, hoje eu não estou bem, e poder conversar sobre aquilo, mesmo que não tenha uma resolução objetiva para o que está te causando sofrimento. É altamente protetor para estresse. Isso é válido para adultos e para crianças. Uhum. Estão me ouvindo bem? Deu uma travada aqui para mim. Tá me ouvindo, Bia? Eu estou te ouvindo, mas estou vendo que parou de rodar aqui. Pessoal, tá. Dá um oi aí, gente, para ver se a gente está. Pronto, um monte de gente clicou aí. Estamos ao vivo ainda. Paulinha, e é importante, de novo, a gente está falando isso desde o começo. Paulinha botou ali um comentário. Importante cuidar do cuidador, né? Importante cuidar de quem cuida. Assim como é importante cuidar dos médicos que estão à frente disso, e como você bem disse, cuidar de quem pode cuidar das crianças, para mim, é o primeiro passo, né? Porque você dá uma condição dessa pessoa poder cuidar do outro. É a história das máscaras no avião, né? Complemente aí essa história das máscaras no avião. É o mesmo princípio de que se quando a gente recebe no avião a instrução de primeiro colocar a máscara em nós mesmos e só depois ajudar as pessoas vulneráveis, sejam elas deficientes, sejam elas crianças ou idosos, não é porque a gente está sendo egoísta, é porque a gente só tem condição de cuidar do outro quando a gente está bem. Não sobra energia nem habilidades de cuidado quando a gente não está bem. Então, é importante a gente dar apoio ao cuidador que nos procura para orientação, no sentido de que ele tire, sim, que ele priorize em algum momento o autocuidado. Seja profissional, quando necessário, buscando apoio terapêutico, buscando apoio psiquiátrico ou psicoterapêutico. E buscando apoio entre organizações, grupos na própria comunidade, grupos profissionais, da forma como for possível e for importante para cada pessoa ou útil para cada pessoa. Está fazendo a retomada. Karina. Orientações práticas. O Serve and Return, que é essa ideia de você compartilhar a atenção com a criança, compartilhar dos interesses da criança, mesmo que seja por um curto período, né, de tempo. Dentro desse processo, encorajando a ação da criança, evitar as críticas desnecessárias. A ideia é que você seja um mediador, como alguém bem disse aqui nos comentários, que você medir o processo de desenvolvimento da criança. Gente, isso serve para crianças com desenvolvimento típico ou não, né? Não é porque a nossa área de trabalho é sobre desenvolvimento atípico que a gente não cuida das crianças com desenvolvimento típico, é para todo mundo, né? Brincadeiras em turnos, para a criança também aprender a esperar, não é isso, Bia? Ela aprender o tempo dela, e também é um exercício para o adulto, para deixar a criança formar novas conexões, novos aprendizados a partir daquilo. A gente também não precisa ficar guiando o tempo todo a criança, né? Então, essa é uma prática. O contato social, né? Mesmo que virtualmente, eles também dão outras dicas de fazer cartazes, se vocês moram em casa, ou até se for um prédio perto do outro, para que as crianças sejam encorajadas a conversarem com seus vizinhos, mesmo que de longe, né? Isso de certos prédios, né? Até de contratar músicos, de fazerem festas, cada um na sua varanda. Todas as situações em que as pessoas se sintam participantes, como parte de um grupo, conectadas a outras pessoas, mesmo que fisicamente distantes,
o senso de conexão, de pertencimento, de pertencer a um grupo, seja ele religioso, familiar, comunitário, esportivo, não importa de que natureza, um grupo de leitura, um grupo de artesanato, não importa a natureza, mas participar desses grupos é importante. Isso. Eu estou vendo uma série de perguntas aqui, Tati. Estou anotando aqui, ó. Bebê que nasceu durante a pandemia, o que é que pode fazer para estimular essa criança? Que vai ser tema dessa live que a gente vai discutir também, mas já dá uma adiantada. De 0 a 3. Olha, eu vou dizer que eu até acho o bebê mais fácil do que quem está preso com criança de 1 ano, 2 anos, 3 anos. Teve outra pergunta aí que colocou o que fazer com as crianças que estão ficando entediadas. E essa é a questão, né? No começo, os meus clientes, quando eu tive que interromper todos os atendimentos, porque eu faço basicamente avaliação neuropsicológica de crianças muito pequenas, não tem como fazer por online. Então, os atendimentos foram interrompidos, mas os pais continuam em contato comigo. Teve gente que tirou fralda nesse período e pediu orientação, uma série de orientações que a gente tem dado. O que a gente via no começo, quando eu entrava em contato, é que os pais ficavam até um pouco resistentes, porque me diziam, tá tudo ótimo, a criança está adorando estar em casa, crianças de idade escolar inicial, né, do ensino fundamental 1, estão adorando estar em casa. Não estava tendo aula, é domingo todo dia, não estava tendo muita demanda diária em termos de rotina ou de exigências de estudo, lá no começo da pandemia, né? Os pais que muitas vezes trabalham e passam poucas horas por dia com a criança, muitas vezes agora dentro de casa, disponíveis num tempo prolongado, as crianças estavam no céu. Uhum. Mas começou a passar. E com a passagem do tempo, todas essas vantagens foram perdendo o brilho e o tédio, a saudade de estar na escola, a saudade de atividade física, essa é outro estressor, gente. E isso é importante, a gente não falou sobre isso ainda, mas existem estressores que são importantes, estressores físicos, não ter rotina de sono. Então, a gente está vendo crianças dormindo muito tarde, acordando tarde, entrando em rotinas que não são as rotinas habituais, né? Que eram as rotinas habituais. Não ter uma rotina de alimentação correta, o banho, aquelas coisas que a gente tem num dia a dia cheio de horários e de rotinas, muita gente relaxou essas rotinas. E isso são estressores para a criança. Então, é importante, na medida do possível, manter rotinas de segunda a sexta. A gente sabe que fim de semana a rotina muda de qualquer maneira, mas tentar manter uma rotina estruturada de sono, alimentação, brincadeira. Mas as crianças já estão sentindo falta de brincar com outras crianças, de descer, de andar de bicicleta, de jogar bola. A falta de atividade física é um estressor para a maioria das pessoas, mas para crianças muito especialmente. E não é fácil para os pais realmente conseguir suprir tudo isso num dia inteiro. As crianças são muito ativas, e suprir, especialmente dentro de espaços pequenos, para quem está em apartamento com criança, aqui em São Paulo, eu não sei no resto do Brasil, mas aqui em São Paulo, muitos condomínios, inclusive, proibiram crianças e pais de descerem e usarem as áreas comuns do prédio. Uhum. Então, faz com que todo mundo esteja preso dentro do apartamento. E isso é complicado. O que a gente sugere, o que eu tenho sugerido, é buscar atividades e brincadeiras que sejam motoras, não só atividades que exijam atenção, concentração, sentados à mesa, né? Fazer dentro de casa todas aquelas regras que a gente tem de não poder jogar bola dentro de casa, talvez tenham que ser flexibilizadas de alguma maneira. Fazer atividades, por exemplo, outro dia eu dei
para minha faxineira, que tem 3 crianças pequenas. Eu emprestei aqui de casa o Twister, porque ele já tem idade para saber direita, esquerda, mão e pé, mas se tornou uma forma de fazer uma atividade física dentro da sala. Sim. Um espaço relativamente pequeno. Uhum. E a gente tem atividades para os bebês, né, que tinham perguntado. Se você teve o bebê agora, o bebê está com 1 mês, 2 meses, é um bebê que ainda dorme boa parte do tempo e que é os cuidados que a gente tem com o bebê dessa idade. A gente não está podendo sair para passear com o carrinho, mas a brincadeira olho no olho, o tempo que está acordado, a gente prestar atenção se a criança está disponível para interação, né? Os móveis, o conversar olhando no olho, com a face, fazendo uma mímica exagerada, como a gente faz com os bebês, né? De uma maneira geral. As atividades sensoriais, né? De massagem, de encostar na mão, nas costas, no pezinho, objetos duros, macios, gelados, mornos ou mais quentinhos, brincadeira com água, tecidos ásperos, tecidos bem macios, que trabalhem essa integração sensorial, a recepção. Perfeito, Bia. E tem coisa simples, né? Por exemplo, esponja de lavar prato, tem os 2 lados, né? É só a gente exercitar um pouquinho a criatividade. Na verdade, quando a gente volta o nosso olhar para essas possibilidades, a gente começa a enxergar possibilidades, né? Eu tiro muito o Pinterest. O Pinterest a gente encontra ideias de estimulação sensorial para crianças, para bebês, crianças de 2, 3, 4, 5 anos, com coisas, brincar, pôr arroz dentro de uma bacia e botões para a criança procurar no meio do arroz. Pode ser lentilha, ou feijão, ou grão de bico, que vai ter uma textura, pode ser espuma de barba. Macarrão cozido, que tem uma textura mais melequinha. Mole, que você... Então, tem muitas ideias bacanas. A gente passaria aqui, né, toda falando. Muitas ideias bacanas. Eu acho que é uma boa fonte de ideias para os pais que estão em casa, com crianças, já sem saber mais do que brincar, porque chega uma hora que a gente não sabe mesmo mais o que fazer. Tem também, eu tenho com os meus, sempre que eu consigo saber, com os meus clientes mandados, tanto o Aquário de São Paulo como o Zoológico. Ontem mesmo teve uma live do Zoológico de São Paulo, mostrando como está sendo a quarentena dos bichos dos animais. E falando sobre alimentação. Então, todas essas coisas que a gente vai descobrindo, a gente vai tentando repassar, né, e multiplicar para justamente auxiliar irmãos que têm, né, crianças dentro de casa, familiares, e os clientes que estão com crianças pequenas dentro de casa, porque, de fato, não é fácil. Eu tenho me considerado uma pessoa bastante... de muita sorte por ter adolescente dentro de casa nessa fase, que torna a vida mais fácil. Paula sugeriu aqui que ela criou para o sobrinho um circuito de obstáculos na casa, na sala da casa, buscando mais essa... Cabo de vassoura, banquinhos... Dançar, gente. Dançar, você mata 2 coelhos com uma só. Você regula a emoção pela música e você faz atividade física, né? É isso. Catiúcha tá desesperada com gêmeos. Cati, minha amiga, então, você sabe tudo. E o dançar pode incluir, inclusive, aquelas brincadeiras do tipo morto-vivo, né? O dança da cadeira. Então, a gente pode, a cada dia, com a música e com o correr, pensar numa coisa diferente para usar a música
e aproveita para estar trabalhando o controle inibitório, a autorregulação, atenção. Tá, né? Então, um dia interrompe a música, outro dia quando eu bato palma, outro dia é ter que sentar correndo no chão, levar o leite e resgatando essas brincadeiras. E é importante isso, gente. É muito tentador a gente deixar as crianças ao cuidado dos eletrônicos, porque a gente está sobrecarregado. E os nossos clientes estão sobrecarregados. Mas, pelo menos um horário no dia, a gente proporcionar outra forma de interação e de brincadeira. Sim. Mais sugestões aqui, ó. Claudinha Pérez colocou amarelinha na varanda. Milena, beijo, Mila. Colocou futebol, que o futebol no apartamento dela tá liberado. Eu costumo dizer que a situação está posta, né? A gente tem que se adaptar, como diria Darwin, a gente tem que se adaptar a essa situação. E é colocar a cabeça para funcionar, claro que buscando sempre informações bacanas, fidedignas, com respaldo científico, que é isso que a gente está tentando aqui trazer para vocês. A gente vai ter uma vez por semana lives aqui na nossa plataforma Trainee, sempre com assuntos diferenciados, então acompanhe. Tem também nosso site, tem Facebook, tudo como plataforma Trainee. A gente está buscando preparar um conteúdo muito bacana para vocês, nessa tentativa de levar informação e a gente se adaptar a esse contexto. Né? Eu vou dar uma ideia, embora esteja com um bebê recém-nascido, eu estou vendo aqui tantos amigos, gente, agradecer muito vocês, a presença, tantos amigos, ex-alunos, parceiros, mas estou vendo aqui Frine Andrade, lá de Recife, foi a primeira personal player que eu conheci. Frine ensina os pais, especialmente de crianças do transtorno do espectro autista, a brincarem. Hoje ela é psicóloga, mas ela tem uma habilidade com brincar. Faz aí, Frine, uma live ensinando aos pais brincadeiras. Você é a maior expert nesse assunto que eu conheço. Maravilha. Eu agradecer muito a Bia. Bia, para mim, é a melhor neuropsicóloga do Brasil, já tinham comentado aqui. Eu não posso. Eu devo muito à Bia. Eu aprendi a Bailey com a Bia há trocentos anos atrás, não vou divulgar quantos anos, Bia. Foi Bia, junto com a doutora Nayara Argolo, que me apresentou o desenvolvimento infantil. Bia foi minha professora de desenvolvimento e me encantou há muitos anos atrás. E é uma pessoa super disponível, muito inteligente. Foi ela que trouxe para mim essa novidade do Centro da Criança em Desenvolvimento de Harvard. Então, ela está conectada com tudo que está acontecendo no mundo sempre. E é um prazerzão falar sempre com você. Teremos outras. Eu que agradeço. Agradeço vocês, agradeço todo mundo que esteve conosco hoje. É isso, gente. Vamos nos ajudar, vamos nos apoiar uns aos outros, profissionais, né? Uns dando ideias para os outros, e quem não é profissional da área, quem é pai, quem é mãe, quem é cliente ou não cliente, a gente está disponível para ajudar no que for possível. Eu queria agradecer a Tati, Paula e Nayara. Só vocês mesmos. Eu digo que eu sou velhinha, que eu não me adapto às novas tecnologias, mas com vocês está sendo possível. Eu agradeço muito e espero vê-los todos em breve. Vamos ter a live sobre autorregulação. Sim. Eu vou fazer um curso de 4 horas sobre autorregulação na infância. E vamos ter muitas outras lives aqui no Trainee com a doutora Nayara. A próxima sobre movimentos estereotipados. A próxima é com a Nayara, semana que vem, sobre movimentos estereotipados, que normalmente a gente associa ao autismo, mas a gente vai cuidar desse assunto enquanto uma categoria independente. Então vai ser bem legal. Aí tem muita coisa bacana. Depois vem de novo Bia, né, com autorregulação, e trabalhando, aprofundando um pouquinho mais essas questões, como a gente lidar com a criança no momento de desregulação. E é isso, gente. Acompanhe. Muito obrigada por todo mundo, para todo mundo que está dizendo aqui que adorou.
Muito obrigada. A gente está buscando um caminho aí no meio disso tudo. E lá na nossa plataforma vocês também podem sugerir temas, tá? Podem comentar lá no nas nossas fotos, nas nossas publicações. Sugiram os temas que a gente pode correr atrás para trazer para vocês informação de qualidade. E nós estamos aqui. Qualquer coisa que precisarem de ajuda, Estamos aqui. Só procurar. Só chamar. Beijão, gente. Muito obrigada. Um beijo, gente. Tchau, tchau. Obrigada.